Fala galera, nós somos do Morpho Applied e vamos falar hoje sobre irrigação do estômago e drenagem venosa, comigo, o professor Fernando Pacífico. Então, antes de iniciarmos propriamente dito, algumas informações devem ser colocadas aqui nesse vídeo. Primeiramente, toda vez que a gente utilizar o termo vascularização, ele engloba o que nós chamamos de irrigação e drenagem. Toda vez que eu falar o termo irrigação, eu tenho que vir à minha mente que a irrigação é de responsabilidade das artérias. E toda vez que eu falar drenagem, eu posso subdividir a drenagem em drenagem venosa e drenagem linfática. A drenagem venosa é de responsabilidade das veias e a drenagem linfática é de responsabilidade dos vasos linfáticos e linfonodos. Então, como vocês podem observar aqui, hoje nós vamos falar apenas sobre a irrigação e a drenagem venosa do estômago. Então, antes de a gente iniciar, temos que fazer uma breve revisão. Se a gente for lembrar, o principal vaso, a principal artéria do corpo é a artéria aorta. Essa artéria aorta é dividida em três partes inicialmente. Temos a porção ascendente, que sai lá do ventrículo esquerdo do coração. Depois essa porção ascendente vai fazer uma curvatura, que nós vamos chamar de arco aórtico. E por fim, nós vamos ter a última porção, que é a porção descendente. Essa porção descendente ela está presente em duas cavidades, na cavidade torácica e na cavidade abdominal. Por isso nós falamos a aorta ascendente, porção torácica, e a aorta ascendente, porção abdominal. Independente se é da porção torácica ou porção abdominal, essa aorta descendente ela vai emitir ramos que são divididos em ramos viscerais e ramos parietais. Os ramos parietais, como o próprio nome já indica, vão ser responsáveis pela irrigação da parede das cavidades. Então, a aorta descendente torácica vai possuir ramos parietais, que vão fazer a irrigação da parede do tórax. Da mesma forma, a aorta descendente abdominal vai emitir ramos parietais que vão fazer a irrigação da cavidade abdominal. Porém, além desses ramos parietais, também nós observamos ramos viscerais. Como o próprio nome diz, esses ramos vão fazer a irrigação das vísceras. E por que a gente teve que fazer um pouco dessa revisão? Porque não tem como a gente falar sobre a vascularização do estômago sem lembrar dos ramos viscerais. Uma vez que o estômago é uma víscera que nós chamamos infradiafragmática, porque está localizada topograficamente abaixo do músculo diafragma. Então, a aorta descendente abdominal apresenta alguns ramos viscerais, como por exemplo o tronco celíaco, as artérias renais, as artérias suprarrenais inferiores, a artéria mesentérica superior, a artéria mesentérica inferior, e dentre essas, a mais importante para a irrigação do estômago é exatamente o tronco celíaco. O tronco celíaco, frequentemente, ou seja, na anatomia, quando nós utilizamos o termo frequente, é o termo normal, é o que se espera, certo, de se encontrar. Então, frequentemente, a gente observa aqui o tronco celíaco, como vocês podem observar aqui, essa imagem aqui dá para ver, ó, a artéria aorta descendente, porção abdominal. Então, esse ramo aqui que vocês estão observando é exatamente o tronco celíaco. Então, frequentemente, esse tronco celíaco vai originar três ramos. Um ramo vai se dirigir para a região esquerda, lá para o hipocôndrio esquerdo, em direção a um órgão, a uma víscera chamada de baço, e por isso a artéria é chamada de artéria esplênica. E ele também vai se dirigir para o hipocôndrio direito em direção ao fígado. E nós vamos chamar essa artéria de artéria hepática comum. Então, observem que eu falei no início que esse tronco celíaco iria originar três ramos. A artéria esplênica, a artéria hepática comum e nós temos também uma última artéria que é o que nós chamamos de artéria gástrica esquerda. Se a gente for lembrar, certo? Eu tenho aqui um órgão chamado de estômago e como todo órgão ele vai apresentar aqui duas faces. Essa face que eu mostro aqui para vocês é exatamente a face anterior e a face oposta a ela seria a face posterior do estômago. Assim como a gente observa no rins, assim como a gente observa no fígado, nos pulmões, a gente vê que a união das faces vão formar o que nós chamamos de margens ou bordas.
No caso do estômago, nós vamos ter uma margem de maior extensão e uma margem de menor extensão. Essa margem ela é chamada de curvatura. A curvatura de menor extensão nós chamamos de curvatura menor. Já a curvatura aqui, ó, de maior extensão, nós chamamos de curvatura maior. Essas curvaturas elas são importantes porque são nessas regiões onde ocorre a anastomose das artérias que vão irrigar o estômago. Então, se a gente observar aqui do tronco celíaco, partiu o que nós chamamos de artéria gástrica esquerda. Se dirigiu a curvatura menor na direção próxima aqui à cárdia. Se a gente for observar também, ó, essa artéria hepática comum, ela vai emitir inicialmente uma artéria chamada artéria gastroduodenal, e a partir disso alguns autores consideram que ela já começa a ser chamada de artéria hepática própria. Essa artéria hepática própria vai emitir aqui, ó, a artéria gástrica direita, que vai se dirigir para a curvatura menor na região pilórica. Então percebam que existe aqui uma anastomose, certo? Entre a artéria gástrica esquerda e a artéria gástrica direita. Só lembrando que, enquanto a artéria gástrica esquerda é oriunda do tronco celíaco, a artéria gástrica direita também é oriunda do tronco celíaco, só que indiretamente. Como assim indiretamente? Ela vai ser um ramo, certo, da artéria hepática própria, ok? Só que a gente pode observar que nós tínhamos aqui uma outra curvatura. Essa outra curvatura é chamada de curvatura maior. E nessa curvatura maior também vamos encontrar o quê? Algumas artérias. Então, da artéria esplênica aqui, a gente consegue observar a emergência aqui, ó, da artéria gastroomental esquerda, também chamada de artéria gastroepiploica esquerda. E se a gente for lembrar aqui da artéria aqui hepática comum, foi lançada aqui, foi originada a artéria gastroduodenal, que quando passa pela região retro aqui pilórica, ela vai emitir um ramo chamado artéria gastroomental ou gastroepiploica, só que agora direita. E percebo que também existe aqui uma anastomose. Então, tanto na curvatura menor quanto na curvatura maior, existe a anastomose entre as artérias gástricas. No caso da curvatura menor, se vão se anastomosar a artéria gástrica esquerda com a artéria gástrica direita. Já na curvatura maior, vão se anastomosar a artéria gastromental esquerda com a artéria gastromental direita. E aí poderíamos parar. No entanto, eu vou fazer aqui algumas colocações. Dessa artéria aqui, que nós vamos chamar de artéria esplênica, também chamada de artéria lienal, certo? Vai partir aqui dois ramos aqui importantes. Um desses ramos é o que nós chamamos de artéria gástrica posterior. Essa artéria gástrica posterior vai fazer a irrigação na região da parede posterior do estômago e também da artéria aqui esplênica parte alguns ramos que vão para a região do fundo do estômago. Então vocês podem observar aqui que no fundo do estômago existem os ramos, certo? Chamados ramos fúndicos, que são exatamente ramos da artéria esplênica. É importante também ressaltar que na artéria gastromental aqui, ó, tanto direita quanto esquerda, são originados alguns ramos que vêm em direção aqui para o aumento maior. Existe uma prega de reflexão visceral que vem desde a curvatura maior do estômago até a tênia mesocólica. Na verdade, ele vai até a região suprapúbica e retorna para a tênia mesocólica, e que nós vamos chamar de aumento maior. E as artérias que se dirigem para o aumento maior são chamadas de ramos aumentais dessas artérias gástrica direita e artéria gástrica esquerda. Então, dessa forma, a gente conseguiu perceber aqui o que? A irrigação do estômago. O próximo passo é falar sobre o que? Sobre a sua drenagem. Então, na drenagem do estômago, o que a gente consegue observar? Primeiramente, existem várias veias importantes que drenam o sistema digestório infradiafragmático. Dentre elas, eu tenho aqui a veia mesentérica superior, eu tenho aqui, ó, a veia esplênica, tenho aqui também a veia mesentérica inferior e a mais importante de todos é a veia porta hepática. Então, frequentemente, a veia porta hepática é formada por quem? Pela confluência, ou seja, pela união entre as artérias, entre as veias mesentérica superior e a veia esplênica. Aí você pode me perguntar, e a veia mesentérica inferior? Ela não forma a veia porta hepática? Frequentemente não. Ela vai, na verdade, o quê? Desembocar
na veia esplênica, e essa veia esplênica vai se juntar com a mesentérica superior para formar a veia porta hepática. E por que a gente está falando sobre a veia porta hepática, uma vez que o assunto é drenagem venosa do estômago? Simples, pessoal. Nessa imagem aqui, o que a gente pode observar? As veias que vão fazer essa drenagem venosa do estômago, elas são homônimas e satélites. O que isso quer dizer? O mesmo nome que eu atribuo às veias do estômago corresponde ao mesmo nome que eu atribuo às artérias do estômago. Então, por isso que elas são homônimas. Se eu tinha aqui na curvatura menor a artéria gástrica esquerda e veia gástrica e a artéria gástrica direita, eu vou ter como veia homônima o quê? Na curvatura mais menor aqui, próxima à cárdia, a gente vai encontrar a veia gástrica esquerda, e na curvatura menor, próxima à região pilórica, vamos encontrar aqui a veia gástrica direita. Então, elas são homônimas e satélites porque elas estão próximas, certo, às artérias. Se a gente for fazer uma analogia com a Lua e o planeta Terra, pode observar que a Lua é o satélite, certo, natural da Terra, e ela sempre está próxima. Então, por isso que se utiliza esse nome, veias homônimas e satélites, de mesma nomenclatura, e estão próximas das artérias. E onde é que elas vão desembocar? Se elas são veias, elas drenam, certo, o estômago. Ok, elas drenam o estômago. Mas tanto a veia gástrica direita quanto a veia gástrica esquerda, elas vão fazer aqui, vão drenar o estômago diretamente para a veia porta hepática. Diferente do que a gente vai observar aonde? Com as veias aqui gastromentais ou gastroepiploicas direita e esquerda. Por quê? A veia aqui, gastromental esquerda, ela vai desembocar diretamente na veia esplênica. E as veias fúndicas aqui da região do fundo do estômago também desembocam diretamente na veia esplênica. Já a veia aqui, gastromental direita, vai desembocar diretamente aonde? Na veia aqui mesentérica superior. Se a gente voltar aqui a imagem, a gente consegue perceber o quê? Olha a curvatura menor. Tanto a gástrica esquerda quanto a gástrica direita desembocam diretamente na veia na veia porta hepática. E aqui a gente pode observar, aqui eu tenho o quê? A veia gastromental esquerda desembocando diretamente na veia esplênica, enquanto que a veia gastromental direita está descendo por aqui, desembocando na veia mesentérica superior. O que é importante a gente saber? Que independente se elas desembocam diretamente na veia porta hepática, como a gástrica direita e a esquerda, ou indiretamente na veia porta hepática, como os casos da gastromental esquerda e direita, porque elas vão desembocar na esplênica e mesentérica superior e por conseguinte vão chegar à veia porta hepática, o importante é a gente saber que toda a drenagem do estômago ela vai ser feita aqui para a veia porta hepática, salvo uma exceção. Que exceção seria essa daqui? Vocês podem observar que o estômago é uma continuação do esôfago. Então, quem faz a drenagem venosa do esôfago são as veias esofágicas. Então, essa região da cárdia, tanto ela pode ser drenada pela veia gástrica aqui esquerda, como ela também pode ser drenada para onde? Para as veias esofágicas. É importante que exatamente o sangue que é oriundo da cárdia, certo? Vai ser drenado aqui, para o esôfago e por conseguinte alcançará quem? A veia cava superior pelo sistema ásido. E aí, automaticamente, existe uma anastomose, certo? O que nós chamamos de anastomose portocaval. Ou seja, existe uma comunicação aqui entre, certo, o sangue da cava com a veia cava superior por meio dessas veias que a gente acabou de citar. Ok, pessoal? Então, de um modo geral, falamos sobre irrigação do estômago e drenagem venosa do estômago. Pedimos também que vocês comecem a sugerir temas, certo? Podem escrever temas que vocês tenham interesse, mas acima de tudo, não esqueçam também de curtir, certo? O nosso vídeo, ativar o sininho, certo? E se inscrever em nosso canal. Forte abraço a todos e vamos lá. Até uma próxima.